Estamos ao vivo, é isso ou não? Ah, tá piscando aqui. Sejam bem-vindos, meus queridos. Salve, salve, meus queridos assinantes aqui do Instagram. Aula exclusiva, especial para todos vocês. Escolha de vocês, né? Eu abri enquete lá no canal de transmissão e vocês escolheram sobre hipertrofia. Então, eu decidi trazer aqui os parâmetros que eu utilizo. Então, fique até o final dessa aula, porque é extremamente importante que lá no final eu vou trazer um overview prático, ou seja, uma visão geral do que eu aplico, do que eu ensino para os meus mentorados, especialmente dentro da mentoria Algard, em relação volume, em relação à sessão de treino, em relação à divisão do treinamento, em relação ao tempo de descanso, tudo isso nessa aula de 20 minutos que eu vou compartilhar aqui no Reels, exclusivo para assinantes do Instagram. Então, muito obrigado pela confiança, obrigado por você aí, já estamos batendo sei lá quantas pessoas aí, chegando na casa dos 100 assinantes. Então, a gente abriu aí menos, deve fazer o que, uns 6 meses, mas estou muito contente, feliz, compartilhando aí todo esse conhecimento e desenvolvendo o senso crítico junto com vocês e trazendo, obviamente, o melhor que a gente tem da literatura clássica, da percepção prática e pessoal e também dos últimos estudos e trabalhos que está saindo na ciência, tá? Então aqui eu vou trazer para vocês um resumão do que eu aplico na hora da prescrição, da periodização, que eu chamo de controle de variáveis e planejamento do treinamento. Para isso, nós precisamos entender rapidamente o que eu considero sobre intensidade e volume. Obviamente, são padrões representativos, longe de ser definitivos, porque inúmeras pessoas consideram outras coisas, está tudo bem, aqui sem crucificação e sem endeusamento. Mas como eu só falo o que eu aplico, é por isso que eu estou te falando isso, é o que eu aplico. Então aqui eu não estou para convencer ninguém, eu simplesmente estou para ensinar o que eu aplico diariamente, tá bom? Então, começando aqui pela intensidade, vocês vão acompanhando aí o meu ponteiro. A intensidade associamos com a qualidade de trabalho. A intensidade absoluta, que é o primeiro fator a considerar, é a carga. Sendo assim, aumentou a carga, aumenta a intensidade absoluta do treino. E a intensidade relativa, que é a utilização de outras variáveis de intensidade, como amplitude de movimento, cadência, descanso, eliminação da força elástica, métodos intensificadores, técnica própria, o próprio padrão mecânico de movimento, você consegue aumentar. Então, por exemplo, você não ficar balançando o corpo, utilizando a inércia, você já tem um aumento da intensidade relativa. O braço de alavanca de resistência de cada exercício, exercícios com diferentes demandas mecânicas de estabilização corporal, tudo isso aumenta-se a intensidade relativa. E quando a gente fala de volume, e o que eu vejo é muitas pessoas desconsiderar esse fator, a intensidade relativa. É o que eu falo, né? Seja inteligente, né? Aprenda a treinar pesado com pouca carga. Mas para isso você precisa entender essas fundamentações da intensidade relativa, tá? Obviamente, para que aconteça aí a tensão mecânica e músculo se adapte a uma nova sobrecarga, precisa ter a sobrecarga, tá? Então, sem sobrecarga, músculo nenhum se adapta e evolução não acontece, tá? Então, o volume nós temos aí, enquanto a intensidade a gente associa com a qualidade de trabalho, o volume a gente associa com a quantidade de trabalho, que é o número de repetições e séries, tá? Total de exercício, total de série por sessão de treinamento, número de treinos semanais e total de séries por semana para cada agrupamento muscular. Eu vou trazer aqui por tabelas, né? Volume de séries por semana, volume de séries por sessão de treinamento, divisão dos grupamentos musculares, visando, obviamente, a otimização da hipertrofia muscular. Então, segundo do Tubino, 1993, nós temos aí, na maioria das vezes, o aumento dos estímulos de um proporcionará a diminuição na outra. Então, se você está anotando, você vai colocar assim que volume e intensidade visando o treino de hipertrofia, na maioria das vezes são inversamente proporcionais. Ou seja, não tem como, por exemplo, dificilmente você vai conseguir, a não ser que você esteja com um recurso ergogêneo até na tampa, você fazer aí a intensidade e o volume lá em cima. Então, por exemplo, você fazer aí 30 séries para peitoral com a intensidade ali absoluta de 4, 5 RM. Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Por isso que é inversamente proporcional, trazendo aqui um padrão extremamente representativo que é totalmente aplicável na prática. Então, Leandro, 15 seca e 8 cresce. Da onde que surgiu isso? Como eu trabalhei durante 4 anos como bodybuilder coach, ou treinador de fisiculturistas, eu entendi, né? Eu acredito que eu entendi da onde que veio essa crença.
Porque eu sempre fui a favor de manter a intensidade, seja ela absoluta, seja ela relativa até os últimos dias da competição, né? Seja bodybuilder, seja clássico, seja categoria fitness, né? Wellness ou biquíni, eu sou a favor de manter a intensidade até o último dia antes da competição. E muitas pessoas trouxeram, porque sempre a gente tem uma tendência grande de vamos, em certa parte, nos enviesar pelo alto rendimento. Então, neste caso, o que que acontece? Quando você está, um indivíduo, vamos falar que o bodybuilder, ele está no bulking, ou seja, comendo muito, com superávit, né? Está com um aporte calórico alto, ele consegue, não vai faltar energia para ele treinar com intensidade absoluta altíssima, né? Fazer séries ali de 4, 5, 6, 8 repetições com a carga altíssima. Só que conforme vai chegando ali no pré-contest, nas últimas semanas, eu falo ali de 6 a 8 semanas, automaticamente essa recuperação ela se torna um pouco mais lenta, independente se ele está com recurso ou não. Então, neste caso, na grande maioria, obviamente, está, né? Não vamos ser hipócritas, mas nesse caso, a força ela cai um pouco ali nas últimas semanas. Então, para se manter a intensidade alta, o que que a gente faz? A gente mexe na intensidade absoluta, reduz a intensidade absoluta e aumenta a intensidade relativa, tornando o treino extremamente intenso e extenuante até os últimos dias. Então, o que que acontece? Se eu diminuir a intensidade absoluta, que é a sobrecarga, automaticamente o que que eu fiz? Eu vou aumentar ali o volume de treinamento, sabendo que ela é inversamente proporcional. Então, eu aumento o número de repetições. E aí ele vai buscar ali 12, 13, 15 repetições. E aí é onde que surge esse estigma em cima do 15 seca e o 8 cresce, porque na fase de pré-contest é onde o bodybuilder, o fisiculturista está ali, né, na sua fase de redução de gordura, daquela capa de gordura que venha a ter ali no booking, e aí ele acaba comendo menos, né, com um déficit calórico e mantém intensidade alta, e ele começa ali no processo de retirada de gordura, né, que eles falam processo ali que você vai começar a secar. Então, essa definição muscular começa a ficar mais aparente, então por isso esse estigma, essa crença, né, errônea de que 15 seca e 8 cresce. Na verdade, não, tá? Então, todos precisam treinar para força se você objetiva hipertrofia, porque o que preconiza a hipertrofia é a força, porque se você não tem sobrecarga, músculo nenhum se adapta, tá? Então, especialmente, por exemplo, para as mulheres, glúteo, falando de glúteo, tá? Então, eu trouxe uma tabelinha para você que é aqui assinante, né? Lembrando que essa aula é exclusiva para vocês que é assinante aqui no Instagram, que eu trouxe para vocês aqui uma tabela de repetições visando tanto clarificar para vocês a intensidade e o volume. Então, essa tabelinha eu tenho em todos os meus treinamentos, no final da divisão dos meus treinos, né, dos exercícios ali, eu coloco essa tabelinha para ter um parâmetro representativo para os meus alunos de consultoria, os meus alunos de personal também, que treinam algumas vezes sozinho. Então, eu trouxe aqui de 1 a 6 repetições, onde a gente trabalha ali de 90 a 100% de um RM. Nós temos ali, não, a gente não tem grandes ganhos de volume muscular, tá? Então, neste caso aqui, a gente precisa aumentar, o objetivo disso daqui é aumentar a força muscular com um pequeno aumento do volume muscular. E lembrando, sim, nas periodizações de atletas, de pessoas que visam aí aumentar a massa muscular, a minha periodização preconiza antes da hipertrofia o princípio de força, ou seja, é a adaptação psicomotora para trabalhar com cargas mais altas. É um erro que eu vejo inúmeras pessoas cometendo, já querendo, não, é hipertrofia, então vamos lá, a pessoa às vezes está com percentual de gordura 30 percentual de gordura, não faz aí toda essa parte, esse planejamento, treinamento, esse controle de variáveis para conseguir reduzir o percentual de gordura para ver o que sobra ali, e aí faz aquele bololô, né? Aí a pessoa que já é gordinha acha que a musculação engorda mais e faz uma coisa totalmente aleatória, tá? Então, lembrando que não existe treino para hipertrofia e treino para definição. O treino será sempre para hipertrofia neste caso. Tem como a gente evidenciar
diferentes precursores da hipertrofia, trabalhando ali com um estímulo mais tensional, um estímulo mais metabólico, apesar de que estudos recentes mostram que o trabalho metabólico acompanha o miofibrilar, ou seja, quando você tem um treino mais tensional, que a gente chama tensional, você visa uma hipertrofia mais miofibrilar. Quando você tem um treino mais metabólico, você visa uma hipertrofia mais sarcoplasmática. Então, os últimos estudos mostram aí uma grande relevância, até superior, dos estímulos mais tensionais sobre os metabólicos. Isso significa que eu não vou utilizar? Não. Isso depende, não tem como você trazer uma fórmula única, exclusiva e absoluta quando a gente está falando do ser humano, tá bom? Mas é extremamente importante você ter um ponto de partida e entender essas variáveis. Quando eu faço ali abaixo de 6, 7 repetições, nós temos um treino mais tensional, com estímulo mais tensional, visando a hipertrofia miofibrilar. Acima de 8, 9, 10 repetições, eu tenho um estímulo mais metabólico, tá? Então, quando a gente fica nessa faixa de 7 a 15 repetições, entre 70% e 85% de RM, é onde a gente trabalha especificamente ali para melhorar o volume muscular, nós temos aí um grande estresse nas fibras musculares e nos componentes metabólicos da célula muscular, que é forçada a se recuperar mais forte. Então, neste número de repetições, obtém-se ganhos de força e volume muscular proporcionais, tá? Então, dificilmente você vai ver um basista, por exemplo, um powerlift que trabalha ali, que visa o estímulo mais tensional, abaixo de 4, 5 reps, com o mesmo volume muscular e o mesmo ganho de massa muscular que um bodybuilder, que trabalha nessa faixa de repetição, entre 6 e 12 repetições. Então, a gente precisa entender esses precursores, né, para a otimização da hipertrofia. E quando eu trabalho entre 16 e 20 repetições, né, que é entre 60 a 60%, 65% de RM, tá? Lembrando que esses slides é o que apresento aprofundadamente, eu apresento com mais profundidade dentro da mentoria Algard, tá? Obtemos um estresse metabólico prevalente devido ao alto número de repetições. Então, neste número de repetições, obtém-se algum volume muscular e baixo ganho de força, já que a sobrecarga não é muito alta. Por quê? O volume está muito alto. Então, a gente sabe que é inversamente proporcional. Eu não consigo colocar uma sobrecarga ali para fazer uma sobrecarga de 90% de URM para fazer 20 repetições. Então, automaticamente, essa intensidade absoluta, que é a sobrecarga, ela cai, tá? Então, eu trouxe aqui 4 estudos mais recentes, desde 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, e vou fazer aqui um apanhado, como eu disse para vocês, um overview prático, para tornar isso aqui prático para vocês, tá? Então, se vocês quiserem aprofundarem, dentro da mentoria Algart, eu trago toda a fundamentação fisiológica, neuromuscular, tudo do que tange isso. Então, por exemplo, pré-ativação, funciona ou não funciona, superset, tudo isso dentro da mentoria Algart, tá? Então, olha que interessante que eu trouxe para vocês, porque a própria internet já enviesa demais a nossa cabeça. Então, o meu objetivo aqui não é enviesar, é simplesmente trazer o que eu aplico diariamente para vocês. Eu não estou aqui nem para enviesar e muito menos para convencer vocês que me assistem, tá? Então, o que eu trouxe aqui, ó? Estes estudos possuem inúmeras limitações que devem ser consideradas ao tentar fazer inferências baseadas em evidências. Por quê? É o que eu sempre digo, não tem como, a anatomia, ela é finita, ela é infinita, a ciência é finita, não tem como você pegar o corpo humano e colocar dentro do que é finito, que é a ciência. Então, por mais controle de variáveis que esse estudo possa ter, dificilmente ele vai conseguir controlar todas as variáveis. Então, eu desconfio de profissionais que começam a aula dizendo que estudo comprova, que na verdade ele não comprova, ele aponta. Então a gente tem que usar isso com sagacidade, que é a facilidade do entendimento, e com bom senso, porque senão a gente fica com a síndrome do último artigo e fica com um professor aí de estimação. Tá? Então, até o momento, a literatura não conseguiu identificar o volume ideal do treinamento resistido por grupo muscular para maximizar a hipertrofia e força muscular. Isso significa que, lá vão ter, é agosto, eu vou pegar aqui o cardápio, vou utilizar do jeito que eu quero. Não, a gente tem padrões. Então, por isso que eu trouxe esse overview prático, né?
E vai fazer toda a diferença para vocês que estão no front, que estão atendendo como personal, que estão pensando em atender como personal, faz toda a diferença. Olha que interessante. Eu trouxe, se não me engano, são 6 tabelas, que vai falar sobre carga, que vai falar sobre volume, divisão de treinamento, que vai falar sobre tempo de descanso, que vai falar intervalo de descanso durante o treinamento, a sessão de treinamento. Então, olha lá que interessante. Primeiro ponto, carga, zona hipertrófica. Imperativo priorizar intensidade mais alta de 6 a 12 repetições para hipertrofia e força muscular. Treinar de 12 a 20 repetições pode ser utilizado dentro de uma periodização que visa hipertrofia, desde que seja levado até a falha muscular, ou seja, é o que a gente chama de fadiga muscular periférica momentânea, não do corpo inteiro. Então, neste caso aqui, onde que eu acho viável? Mais para o final do treinamento, onde você tem os exercícios, por exemplo, de modelagem, que são exercícios mais isolados, monoarticulares, você utilizar, que você já está fadigado, você utilizar mais repetições, priorizando a consciência neuromuscular e a intensidade relativa, em detrimento da intensidade absoluta. Isso é um treino inteligente. Visando hipertrofia, não realize séries com carga abaixo de 40% de URM, ou seja, acima ali de 25 repetições, inclusive em métodos metabólicos com drop set, rest pause, entre outros. Presta atenção. Então, drop set é o infinito? Não. Não faça drop set. Pare antes. O drop set é só para ludibriar o seu músculo e você conseguir realizar algumas repetições a mais, que aquela sobrecarga momentânea você já não está conseguindo. Não confunda, drop set, hash pause, esses métodos intensificadores é para ludibriar o músculo e não o seu aluno. Preste muita atenção nisso. Não é para, ai, meu treino legalzinho, vou pôr um drop set aqui e tal. Não. Leandro, quando que eu utilizo esses métodos? Eu, Leandro, utilizo os métodos tensionais, como o drop set tensional, hash pause tensional, de uma a no máximo 3 séries por treino, sessão de treino. Os metabólicos podem chegar até 5, 6 séries. Tá? Então, drop set. Comecei, por exemplo, com 80% de RM, vou fazer reduções de 20%, vou dropar 2 vezes. Começo com 80, 60 e depois finalizo ali com 40. Eu não trabalho abaixo de 40% de ORM, inclusive dentro dos métodos. Prescrevo uma ampla variedade de intensidade para a hipertrofia muscular. Então, você fazer de maneira concatenada ali esse sincronismo entre o estímulo metabólico e o estímulo tensional é bem-vindo no que tem de hipertrofia. Volume agora, de 10, extremamente importante. Eu vejo os profissionais pecando pelo excesso. Tá? De 10, isso daqui é um apanhado de todos esses estudos que eu trouxe para vocês, de 10 a 20 séries por músculo por semana. O que que isso significa? Todavia, a base recomendada são 10 séries por músculo semanal. O que que isso significa? Olha que interessante. E quando o volume semanal exceder 10 séries, sugere-se dividir o volume em mais de uma sessão de treino para maximizar a capacidade anabólica. Ou seja, supondo que você faça ABC, você treine cada agrupamento muscular 2 vezes por semana. Você treina 6 vezes, ou seu aluno treina 6 vezes. O que você vai fazer neste caso aqui? O que os estudos sugerem? Se eu faço peito segunda e quinta, eu estou treinando 2 vezes. Então, eu posso explorar ali até as 20 séries semanais. Tudo isso vai indicar a intensidade do treino, se ele está ou não com recurso ergogênico, a capacidade de recuperação dessa musculatura, mas eu sugiro um mero mortal que não faz uso de recurso ergogênico, que já tem um nível de treinabilidade ok, faça, por exemplo, mantenha ali 16 séries. Faça 8 na segunda e 8 na quinta.